Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o último shorts que eu postei daquela influenciadora e de um caso que vai de encontro que aconteceu ontem aqui no meu canal nos comentários, tá? Aí em breve eu vou começar a dar uma atualizada naquela análise crítica que eu faço no Novo Testamento. É que geralmente eu espero às vezes ter mais inscritos, né? Porque quando você traz um material mais didático é bom quando você tem mais inscritos. Inclusive nem isso entenderam. Ontem eu falei isso no último vídeo, um rapaz comentou assim: isso é análise crítica, Ronaldo? Tá de brincadeira, é kkkk. Sendo que naquele vídeo não era de análise crítica. Era um vídeo que eu estava anunciando que eu ia atualizar a análise crítica. Só para vocês verem o nível de algumas pessoas, né? Vocês acham que é fácil ter canal no YouTube? Às vezes a gente tem que aturar tanta besteira aqui, pessoal, que quando eu falo em vender o canal, parar com o canal, não é só pela parte financeira, que o YouTube não dá para ganhar muito dinheiro com o YouTube ultimamente. É também por essa parte estressante. Inclusive, para quem não sabe, quando eu fiz o meu canal de humor, foi justamente por isso. Porque o tanto de comentário agressivo que eu tenho que ouvir todo dia no canal, pessoal, rapaz, não é brincadeira, viu? Quem sonha aí em ter um canal no YouTube, olha os comentários aí primeiro, que aí vocês vão ver como é difícil ter um canal no YouTube. Ainda mais agora, no momento que nós estamos, onde está um Brasil totalmente polarizado, né? Um Brasil polarizado, né? Onde tudo vira questão política e vira uma guerra danada. Mas enfim, pessoal, eu vou começar contando o que aconteceu ontem no meu canal, que pra mim foi surreal. Eu dei um ban no rapaz. Eu não gosto muito de dar ban nas pessoas no canal, porque eu acho que é antidemocrático. Eu acho que as pessoas têm o direito de expressar suas opiniões, mesmo que eu não concorde com elas. Mas quando passa dos limites, aí não tem jeito, né, pessoal? Eu postei uma daquelas notícias que eu posto de um pastor, que ele foi preso porque abusou de 4 enteados. E a matéria diz que o caso só foi descoberto porque o menor de 14 anos denunciou o caso, aí as autoridades foram envolvidas e ele foi preso. Esse rapaz que comentou ontem, ele falou assim: amigão, olha como você tem ódio aos cristãos. Sexo com pessoa de 14 anos não é crime, amigão. Apaga que dá tempo. Só pra vocês verem o absurdo que é o comentário que eu recebi. Eu até falei pra ele: amigo, lê a matéria antes de comentar. Porque quem denunciou o caso foi o jovem de 14 anos, mas os outros 3 enteados eram menores de 14 anos. Acho que é 13, 15 e 16 anos, se não estou enganado. Está na matéria. Mas ele só leu a manchete, ele só se apegou no caso do garoto de 14 anos e achou que aquilo não era crime. Ou seja, relativizando. E nem é a primeira vez que esse cara vem aqui no meu canal passar pano para esse tipo de prática. Quando eu denuncio aqui nossos casos de ar isolado, ele já veio defender outras vezes. Tanto que um rapaz até chamou ele daquela palavra aí nos comentários. Aí ele falou assim para mim: não, porque você destila ódio aos pastores postando essas coisas no seu canal. Eu digo: ódio? Quer dizer que eu estou denunciando o pastor que faz mal para crianças, que eu não posso falar aquela palavra, e isso é ódio? Eu tenho que ter amor por esses pastores? Eu tenho que ter carinho? Hashtag meu pastor P favorito. Isso não existe, né, pessoal? Aí ele veio com aquela velha tática cristã de falar que Deus ia me castigar e me mandar um câncer, que nem Deus fez com John Lennon, com não sei quem, com não sei quem. Aí eu falei: filho, se o seu Deus vai castigar eu por denunciar um pastor, em vez de castigar o pastor que faz mal para crianças, Deus me livre de você e do seu Deus. Aí eu comecei a perder a paciência. Falei: vai se lascar para lá, que não sei o que. Peguei de ban nele, que tava ficando já insuportável tudo isso. Primeiro que é estranho uma pessoa defender uma prática dessa, né? A pessoa não tem empatia nenhuma pelo que acontece com essas pessoas que são vítimas. Segundo, pessoal, que essa tática dos cristãos de usar câncer e não sei o que Deus vai te castigar e não sei o que, isso é tão mítico, pessoal, sabe? Vem tanto da mitologia, que isso não faz o menor sentido. Se existe um Deus de verdade, que é justo, por que esse Deus castigaria eu com um suposto câncer e não castigaria o pastor? Onde é que estava o Deus na hora que o pastor estava lá abusando de uma criança? Quer dizer que isso aí Deus não viu. Deus não manda câncer para o pastor, não joga um raio na cabeça dele, não faz cair um pedaço do teto na cabeça na hora. Deus não faz nada. Agora, se eu denuncio o pastor, eu estou tendo ódio da igreja e Deus vai me castigar e vai me mandar um câncer terrível. Isso é um Deus, pessoal? Isso é um Deus de amor? É um Deus que não protege milhares e milhares de crianças. Eu estou ficando até enojado já nesse canal, sabe? Sério. Estou ficando revoltado de tanto caso que tem desses vagabundos por aí. E eu que vou ganhar o câncer. Então, pela lógica dele, seria melhor eu ser um abusador e deixar os pastores em paz, pronto. Aí sim Deus ia me abençoar, né, senhor? Valeu. Ó, vou pegar uma criancinha ali. Vem cá, garotinho, vem cá. Gente, é ridículo a forma como a imagem que eles pintam do Deus deles, é ridículo. Eles pintam um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus que não protege uma criança que está sofrendo uma violência, mas é um Deus terrível que supostamente vai me mandar um câncer por estar denunciando isso. Vocês percebem como esses pastores construíram um Deus completamente injusto, imoral, um Deus cruel? Vocês percebem isso? E é isso que essas pessoas pensam. Por isso que eu dei o ban, pessoal, porque sinceramente, sabe, quando passa assim dos limites, aí eu tenho que dar ban mesmo, porque sinceramente, senão ia escalonar para uma discussão maior, que eu estava quase mandando esse rapaz tomar naquele lugar, tá? Então, para evitar maior discussão, eu já dei ban.
E o outro ponto é que eu coloquei o vídeo dessa influencer, onde ela fala que as tragédias lá no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia sem precedentes na história, bateu todos os níveis de recorde histórico, choveu a quantidade de um ano, só naqueles dias ali no Rio Grande do Sul, que era para chover no ano inteiro. Essa influencer diz que é porque no Rio Grande do Sul tem muito terreiro de candomblé, por isso que Deus castigou. Pera lá, se tem pessoas que frequentam religiões de candomblé, umbanda, religiões afro, aí por causa disso Deus ia castigar todo mundo, até os cristãos que existem no Rio Grande do Sul? Ou lá no Rio Grande do Sul não tem igreja evangélica? Não tem pastor, não tem cristão, não tem evangélico, não tem católicos? Não tem cristão no Rio Grande do Sul? Tem. Eu conheço o Rio Grande do Sul, tenho parentes lá, inclusive não estou conseguindo entrar em contato com meus parentes, não sei nem se eles estão bem, que eles já são idosos, né, meus dois tios. Eu já estive lá no Rio Grande do Sul mais de uma vez, conheço o Rio Grande do Sul, lá tem um monte de igreja evangélica como tem no Brasil todo. É só você sair da rodoviária, você já vê um monte de igreja. Uma igreja aqui, outra igreja ali, outra igreja não sei aonde. Pera lá, então Deus, por causa de algumas pessoas que frequentam o terreiro de candomblé, ele ia castigar o estado inteiro, até os cristãos? Por que ele não protegeu os cristãos? Porque na Bíblia nós vemos isso. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Sodoma no caso, né? Deus tirou Ló e sua família. Ele protegeu aqueles que eram dele. Quando Deus mandou o dilúvio, Deus protegeu Noé e sua família. E assim por diante. Então por que Deus não protegeu os seus seguidores, os cristãos, que ficam louvando para ele, mas deixou atingir todo mundo? Essa tragédia. Complicado, né, pessoal? E onde é que fica o livre-arbítrio nessa história? Porque quando eu posto alguns shorts aqui no canal, né, do Perguntar Não Ofende, as pessoas sempre vêm com essa carta do livre-arbítrio. Por que Salomão, que era sábio, acabou seguindo outros deuses? Ah, ele tinha o livre-arbítrio dele, amadinho. Você tem que estudar mais a Bíblia. Ele tinha o livre-arbítrio. Deus deu sabedoria, mas ele usou o livre-arbítrio dele para o mal. Tá, e o pessoal lá do Rio Grande do Sul não tinha livre-arbítrio? Ou segue a Deus, ou Deus vai mandar um dilúvio para acabar com a sua família? É isso? Não só com a sua, né, mas com todas as famílias? Cadê o livre-arbítrio nessa hora? Então essa é a concepção de um Deus que essas pessoas têm. Quer dizer que se as pessoas não seguem o mesmo Deus que elas, então é por causa disso que Deus mandaria uma tragédia enorme que mataria inclusive seguidores dele mesmo. Faz algum sentido para vocês, pessoal? Isso é completamente estúpido, pessoal. E além de ser estúpido, é antibíblico, porque na Bíblia nós vemos, por exemplo, Ciro, rei da Pérsia, que eu sempre cito como exemplo. Ciro era o rei da Pérsia, onde atualmente é o Irã. Ele era o rei da Pérsia, ele era um rei pagão, ele tinha a sua cultura pagã, ele cultuava os seus deuses, e mesmo com tudo isso Deus falou, Ciro é meu pastor, meu Messias, a quem eu tomo pela mão. Ciro é meu pastor, é meu ungido, meu Messias. É o Deus de Israel chamando Ciro de ungido, de Messias. Por quê? Porque Deus está pouco se importando se os outros povos seguem suas religiões. Na verdade, eu já fiz N vídeo falando aqui sobre isso. Na verdade, Deus, ele só, ali na Bíblia, a Bíblia ela é judaicocêntrica. Ela gira em torno do povo judeu. A Bíblia é um livro escrito por judeus, para judeus. Então não tem nada a ver os outros povos, outras pessoas seguirem outras religiões. O Brasil mesmo, nós trouxemos o cristianismo vindo da Europa para cá, para o Brasil, mas na verdade não era para a gente ser cristão. Eu também já fiz um vídeo sobre isso. Porque as promessas do Velho Testamento acerca de um Messias era para Israel, era para os judeus. Abra aí na sua Bíblia, Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31. Fala assim: eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel e Judá. Tem a ver com a gente aqui brasileiros? Ou não judeus? O próprio Jesus falou: eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, se negando a ajudar uma mulher que estava pedindo ajuda, porque ela não era judia. Ah, Madinha, mas Paulo pregou para os gentios que Jesus apareceu para ele. Eu já tenho vídeo sobre tudo isso. Primeiro que Paulo não foi apóstolo, tá? É um dos vídeos principais do meu canal. Segundo que os gentios que Paulo pregava não eram não judeu. Eu já expliquei isso aqui mostrando dados, tá? Que gentil no Novo Testamento era o judeu da diáspora. O judeu que vivia em outras terras, que já estava perdendo a sua cultura ou se misturando com a cultura de outros lugares. Esse era o gentil do Novo Testamento. Tanto que, por exemplo, Jesus nasceu na Galileia dos gentios. Está na Bíblia. É a palavra que está lá. Então o gentil que Paulo pregava não era o não judeu. Tanto que Paulo faz uma analogia, né, que ele fala que é os ramos enxertados na oliveira, que foram quebrados. Se esse ramo for quebrado, é porque esse ramo já tinha pertencido à oliveira algum dia. Aí foi quebrado, aí tem que ser colocado de novo na oliveira. Quando que o não judeu foi quebrado de Israel? Se o não judeu não era israelita? Então não faz o menor sentido, pessoal. Sabe, criou-se essa loucura toda, sabe, de que todo mundo tem que ser cristão. E aí quando acontece uma tragédia dessa, as pessoas, em vez de se unir, sensibilizar, ajudar, pedir ajuda, sabe, tentar de alguma forma amenizar o sofrimento de milhares de pessoas que estão lá sofrendo, inclusive cristãos, tá? Lá no Rio Grande do Sul, na casa do meu tio, o vizinho da frente do meu tio, ele é um mórmon, foi ele que me deu esse livro de mórmon que eu tenho aqui. É uma pessoa extremamente boa. Eu fui lá conhecer a igreja dele, tá? A igreja lá dos mórmons, até esqueci o nome, eu não sei o que, dos últimos dias.
é uma pessoa boa e também está sofrendo por causa disso. Faz sentido para vocês então? Quer dizer que se tem um gaúcho que foi no terreiro de Candomblé, Deus ia castigar até esse mormon, ia castigar os evangélicos, ia castigar todas aquelas pessoas que frequentam a igreja evangélica no Rio Grande do Sul? Para, gente, essas pessoas transformam Deus num monstro. Sabe, é que nem quando o Ricardo Boixá morreu, que as pessoas falaram que Deus matou o Ricardo Boixá por causa do Malafaia. Eu digo, isso é um Deus ou isso é um capanga que vocês seguem? E depois dizem que segue o Novo Testamento, né, que fala que Deus é amor. Como que Deus é amor se vocês vivem atribuindo mortes a Deus? Isso, pessoal, se a gente for pegar e destrinchar na Escritura, ali, essas pessoas estão cometendo tantos pecados que daria para fazer um vídeo só sobre isso. Como, por exemplo, o falso testemunho. Elas estão atribuindo a Deus um crime que elas não sabem se foi Deus que fez. Elas têm prova de que Deus mandou matar o Boixá, Deus foi lá estrangulando o Boixá, ou que Deus abriu a torneira lá do céu para chover no Rio Grande do Sul? Elas têm alguma prova disso? Porque isso aí já era anunciado. Os climatologistas já tinham alertado, a Defesa Civil já tinha alertado 2 vezes, no ano passado e agora nesse ano, ó. Está vindo uma frente fria que vai se chocar com uma massa de ar seco, e essa frente fria vai fazer cair um grande volume de água no Rio Grande do Sul. O que Deus tem a ver com isso, pessoal? A Defesa Civil já tinha alertado, então a Defesa Civil sabe os planos de Deus. Porra, então eu vou perguntar para eles qual é o plano de Deus para minha vida, porque eles acertaram em cheio. Então Deus não tem nada a ver com isso. Isso, na verdade, é um evento climático, atípico, só que ultimamente anda sendo mais recorrente e com maior intensidade, mas já tinha sido previsto. Inclusive, é só vocês acessar o site... esqueci o nome do site, met.com, é aquele site de meteorologia. Vocês vão ver tudo isso daí, as previsões climáticas, as previsões do tempo, tudo que está acontecendo. O Jornal Nacional mostrou ontem sobre o aquecimento global. Isso tudo é previsível, Deus não tem nada a ver com isso. Então essas pessoas, em vez de levarem conforto para essas pessoas que estão sofrendo, às vezes perderam casa, perderam objetos pessoais, perderam alimentos, perderam móveis, perderam tudo. Até os animais algumas pessoas perderam, sabe, que a gente se apega com os nossos bichinhos. Em vez de levar conforto, não, ainda quer fazer essas pessoas se sentirem culpadas. Olha, a culpa é de vocês. Vocês não veneraram Deus o bastante. Tem gente aí que vai em terreiro de Candomblé. A culpa é de vocês. É o mesmo que uma mulher ser vítima de uma violência e aquelas pessoas babacas falam que a culpa é da vítima. A pessoa sofre 2 traumas, o trauma da violência e o trauma de ter que se sentir culpada. Eu digo, gente, que Deus monstruoso é esse que essas pessoas seguem, né? Que Deus é esse que essas pessoas seguem? É um Deus que mata? É um Deus que vai me mandar um câncer terrível? É um Deus que matou inundou quase todo o estado do Rio Grande do Sul, porque algumas pessoas vão em terreiro de Candomblé? Nossa, que Deus de amor é esse, hein? Por que eu não me converto para esse Deus de amor, hein, pessoal? Eu não sei porque é um Deus tão amoroso, tão carinhoso, eu não sei como é que eu não me converto. Por que será que eu gosto mais do tio Lulu do que disso, né? Né, tio Lulu? Abraço. Reserva meu lugar VIP aí. Pois é, pessoal. Esse misticismo e essas igrejas, elas conseguiram fazer isso no Brasil. Elas conseguiram criar um Deus monstruoso, um Deus terrível, um Deus assassino, e elas mesmas blasfemam contra esse Deus. Depois as pessoas não sabem porque que Deus não permite que saiba o nome dele, né? Porque isso é blasfêmia. Elas ficam acusando Deus de coisas que são eventos naturais. De mortes, câncer, essas coisas, elas culpam a Deus. E depois ainda querem que eu me converta a esse Deus delas. Não dá, pessoal. Tá aí um desabafinho aí, tá? Em breve eu vou retomar a teologia. Deixa eu entrar mais um pouco de inscritos no canal, porque ele tá com uma média boa de inscritos novos, tá? Em breve eu retomo já os vídeos de teologia. Quem gostou, pessoal, dá um like aí no vídeo, tá? Isso aí vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance. Tem gente aí reclamando que não está sendo notificada. Felizmente, pessoal, eu não posso fazer nada, nem vocês. A culpa é do YouTube. Mesmo quem ativa o sininho, às vezes não é notificado. A única coisa que eu digo para vocês é, ou vocês entrem em listas de divulgação. Eu tenho uma lista de divulgação no WhatsApp, não é grupo, tá? É só uma lista de aviso. Tem uma no Telegram. Eu criei essa semana um grupo também no Facebook para postar os vídeos, mas por enquanto não entrou ninguém. Ou vocês vêm periodicamente no canal e vejam se eu envio um vídeo novo, porque eu envio vídeo aqui todo dia para manter a atividade do canal e ajudar no AdSense. Então anotem, lembrem na cabeça de vocês. Todo dia eu faço vídeo aqui no canal, todo dia, tá? Raras exceções, às vezes quando eu tenho que ir no médico, alguma coisa, o dia é meio corrido, às vezes não dá tempo de eu fazer. Mas mesmo quando eu estou muito ocupado, às vezes eu pego um vídeo que é para membros, que eu tinha feito para membros, eu jogo para o público para manter a atividade no canal. Então venham todo dia, ou entrem nessas listas de transmissão, tá? É o único jeito de romper essa barreira do YouTube. Obrigado aí a todos que assistiram, tá? Comentem o que vocês acham desse besterol todo que a gente vê por aí, tá bom? Paz a todos.